Bom dia, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nesse domingo eu estava meditando sobre algumas coisas acerca das Escrituras e me veio uma palavra que diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E eu queria compartilhar isso, esse pensamento com vocês, porque a gente tem visto muito isso acontecendo no nosso meio, ainda mais agora, quando os dias se abreviam, né? E vamos chegando cada vez mais próximo da segunda vinda de Jesus Cristo, que diz assim, ó: não vos embriaguei-vos com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? E o que é que está acontecendo, né? Paulo ele falou sobre partidarismos no nosso meio. Até no ato da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 19, ele diz que havia divisões entre a igreja e que era necessário que houvesse esses partidos para que os santos se manifestassem, né? Mas o maior problema disso tudo, queridos, é que isso nos traz contenda, isso gera contenda. E aonde há contenda, o Espírito do Senhor ali, ele não está. Ele não está no meio da contenda, né? Até tem uma escritura que diz assim, que aonde há o espírito de contenda, o espírito do diabo está ali, né? Então Deus não age no meio da contenda, né? E o que nós estamos vendo? Muitos partidos, partidarismos, divisões. Eu gostaria que vocês lembrassem principalmente disso, que na época de Jesus havia muitas seitas, os saduceus, os fariseus, né? E essas seitas elas não se davam entre si por várias questões doutrinárias, e isso gerava contenda entre eles. A mesma coisa está acontecendo hoje, seja no meio político ou seja no meio eclesiástico, religioso. Esses partidos que se criam, igrejas, placas denominacionais, eles causam contendas, né? A gente vê partidos da esquerda, partidos da direita, e isso está causando contenda entre as pessoas. Tudo isso é uma obra do diabo para dividir nós, seres humanos. É para fazer uma divisão, para mim brigar contra o meu semelhante, para mim dizer que eu sou melhor, para mim dizer que eu sou o dono da verdade. Eu gostaria aqui de salientar que todas as igrejas cristãs, tá? Todas elas, sejam evangélicas ou não, elas têm algo em comum. Qual é este algo em comum? É que Jesus Cristo é o Salvador e que vivam de acordo com a palavra de Deus. É óbvio, é claro que existem interpretações e dentro dessas interpretações há algumas doutrinas diferentes de umas às outras, né? Mas o objeto final é o mesmo. E nós temos que atentar para o objeto final. O objeto final é que Cristo é o Salvador. Esse é o objeto final. A mesma coisa os evangelhos. Tem 3 evangelhos que são sinóticos, que relatam quase as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos. Mateus, Marcos e Lucas. E nesses 3 evangelhos, dos 4 que temos, eles relatam sobre, por exemplo, 4 evangelhos, que é o João também, relata sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E é interessante que os 4 evangelhos, eles falam coisas diferentes, né? Algum evangelho diz que Maria e Marta foram até o túmulo de Jesus, outros diz que Maria e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus. Então eles têm narrativas diferentes, o que não contradiz o acontecimento, o fato, porque o objeto final é que Jesus ressuscitou, a tumba estava vazia. Mas os 4 evangelhos têm uma forma diferente de abordar a visão daquilo. Mas o objetivo final é o mesmo. E o que eu quero salientar com isso? É que mesmo que nós tenhamos doutrinas diferentes, pensamentos diferentes em alguns pontos, sejam eles escatológicos ou sejam eles teológicos, principalmente escatológicos, que são os pontos mais que a gente vê mais assim em como é que eu posso dizer, em destaque, né? Mas pontos teológicos que não levam nós a nada, apenas a divisões, apenas a separações e a partidarismos. E é tudo que o diabo quer, é nos dividir, principalmente nesta última hora, né? Pessoas, amigos, pessoas grandes amigos, mas por causa de partidos políticos, brigam, divergem entre si e nisso cria uma coisa chamada contenda. Começam a contender e nessa contenda o Senhor não está. O Espírito Santo, ele se afasta quando há contenda. Eu gostaria que você lembrasse que mesmo nós, sendo cristãos, nós não venhamos a fazer partidarismo, porque isso cria contenda. E aonde há contenda, o Espírito do diabo está ali. O Espírito do Senhor não está na contenda. Tanto que você vai ver Jesus não contendendo com os fariseus. Você vai ver nos ensinamentos de Paulo, nas Sagradas Escrituras, ensinando a não contender. Exorte 1 ou 2 vezes, se a pessoa não quiser, deixe as pessoas em paz. Né? Nós não precisamos contender, nós não precisamos provar a verdade. Né? A verdade ela se revela por meio do Espírito. Então o Espírito Santo vai convencer as pessoas. Agora nós não devemos fazer esse partidarismo. Aí a gente cria contendas e brigas.
tudo que o diabo criou para dividir o ser humano é para gerar contenda, para fazer com que nós venhamos a nos dividir e criem essas brigas que temos hoje. Brigas partidárias, brigas no futebol, porque eu sou do Inter, eu sou do Grêmio, eu sou do São Paulo, eu sou do Corinthians, eu sou do Palmeiras. Tudo isso cria brigas, né? Cria divisões no nosso meio. Quando nós éramos para sermos todos unidos, nós somos uma só família em Cristo, somos um só povo de Deus, todos fomos criados por Deus, todos somos feitos a sua imagem e semelhança desde a criação. Então não devemos estar contendendo com os outros, né? Eu creio que nós, como cristãos verdadeiros, como servos de Deus, nós devemos ter que se abster de tudo que é tipo de partidarismo, tudo que é tipo de divisão, né? Porque Deus, ele não gosta dessa divisão no nosso meio, né? Haja visto que muitas divisões elas vão se manifestar, né? Porque tem que se manifestar os filhos de Deus da semente do maligno. Porém, nós devemos ter comunhão uns com os outros. Nós devemos fazer parte de uma mesma família, queridos. Não podemos ficar nessas contendas, nessas brigas, nessas discordâncias, né? Ah, eu sou a igreja verdadeira, eu sou a política verdadeira, eu sou a filosofia verdadeira, e a gente vai criando e divergindo com outras pessoas e isso vai criando contenda. Né? A gente vê um monte de coisas criadas para gerar contenda, né? Seja o futebol, seja a política, seja muitas outras coisas, religião, né? Isso é para gerar contenda. Se apenas vivêssemos nisso, temos questões doutrinárias diferentes? Temos, mas o objeto final é o mesmo, que é Cristo ser o nosso Salvador. Então, se o objeto final é o mesmo, não importam os meios que nós chegamos a esse objeto. Os evangelhos não concordam em si nos mesmos relatos, mas o objeto final é o mesmo, que Jesus é o único e suficiente salvador da nossa alma. Então isso tem que ficar elucidado para nós, isso tem que ficar nítido e claro para nós. Então é essa reflexão que eu quero deixar para todos nós. Enquanto nós ficarmos de partidarismo, enquanto nós ficarmos agindo ou sermos agentes das divisões, as coisas de Deus não vão acontecer na nossa vida. O Espírito do Senhor não está no nosso meio. Ainda que façamos milagres, ainda que pregamos o Evangelho, o Espírito não habita no meio da contenda. Ali está o Espírito do diabo. Então que nós possamos usar desta palavra para ficarmos firmes em Cristo Jesus. Vou brigar porque o irmão está na denominação A, porque o irmão está na denominação B, porque eu sou o dono da verdade, a minha igreja é verdadeira, né? O meu sistema é o verdadeiro, mas os outros não, mas o objeto final é Cristo, Cristo é o Salvador. Então não temos que estar criando essas discussões, divergências, brigas e contendas, isso só gera contenda. Isso só gera contenda. E aonde há contenda, o Espírito do diabo está no meio. Então fico com essa palavra nesse domingo, que nós possamos estar juntos em Cristo Jesus. O objeto final é Cristo. Tu crê que Cristo é o Salvador? Tu crê que sem Cristo não há salvação para o homem? Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida? Amém. Então acaba aqui o nosso campo de discussão, porque o objeto final é o mesmo. Cristo ser o Salvador. Então ficamos com essa palavra neste domingo e que você tenha um domingo abençoado e maravilhoso. Logo, logo mais nós vamos estar voltando com os nossos estudos, e eu quero estar falando muito mais coisas sobre outras denominações cristãs, mas eu tenho que terminar ainda o estudo de escatologia que nós estávamos abordando, fazendo, né? Então nós vamos terminar esse estudo, mas logo mais eu estarei com vários outros vídeos, mais dias da semana, gravando mais, para que nós possamos compartilhar das verdades sagradas. Fica com essa palavra, sem partidarismo, sem divisão, o objeto final é Cristo, então vivamos por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, ao qual são todas as coisas, tá? Deus abençoe você, um ótimo domingo a todos e shalom.